sejam todos muito bem-vindos ao Quem Lidera Podcast. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa super especial, um amigo, que é o Robson, e eu vou apresentar ele aqui para vocês. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, compartilharem aí com pelo menos 10 pessoas, porque esse conteúdo aqui, com certeza vai gerar valor na vida de muitas pessoas. E se você compartilhar, além de abençoar a sua vida, vai abençoar de outras pessoas. Então, se inscreve no nosso canal, curte, coloca o sininho lá de notificação para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Robson, seja muito bem-vindo aqui. Estou muito feliz e honrada por você ter aceitado o meu convite de estar aqui. E eu vou te apresentar aqui para o nosso público. Obrigado. O Robson Dário Lázaro é formado em arquitetura, ele é empreendedor da área de construção civil, também gerenciou por aproximadamente 8 anos centenas de trabalhadores na Solurb, se especializando em liderança e comunicação assertiva e eficaz. Ele também tem formação em Master Practitioner. E olha que eu treinei, hein, gente? É trainer em PNL, coach e analista comportamental pelo método EVO, é trainer EVO e atualmente se dedica no resgate de pessoas feridas emocionalmente, sendo um amante radical de pessoas através da EVO. E em despertar também o melhor que cada uma das pessoas tem dentro de si. Olha, que currículo sensacional. E mais do que o currículo, o testemunho, né, Robson? De muita transformação que você já tem gerado na vida de pessoas. E quando eu pensei assim em convidar, né, uma pessoa que tem um resultado, ajudando pessoas a serem a sua melhor versão, a se descobrirem, eu pensei, eu tenho que chamar o Robson. Porque ele tem história para contar aqui para gente, para você que está nos ouvindo, entender que é possível sim você viver aquilo que você nasceu para viver, despertando aquilo que há de bom em você. E o Robson vai trazer vários exemplos aqui para nós e bastante conteúdo, porque ele é uma pessoa especializada nesse assunto de desenvolvimento humano, inteligência emocional, e eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito legal. Obrigado, Obrigada. nossa, que honra. Agora eu fiquei realmente muito feliz, fiquei só te ouvindo aqui, Aham, de assimilando o que coração. você acabou de dizer e muito obrigado. Foi especial agora para mim esse momento. Estou aqui de coração para poder servir no que eu puder. Tá bom, muito obrigada mesmo. Robson, vamos começar aqui. Eu queria que você me falasse, na sua perspectiva, quem que é o Robson? Olha, o Robson, eu vou dizer que até a sua adolescência, até no máximo, vamos dizer, até os seus 16 anos de idade, era um garoto extremamente tímido. Né, tinha suas dificuldades, tinha suas limitações, tinha seus bloqueios, e foi ajudado, né, num determinado momento a poder mudar esse conceito, né. Então, assim, eu tive 2 pessoas muito especiais na minha vida que me ajudaram demais a desenvolver a minha personalidade e o meu caráter, né. A primeira delas é meu pai, né, então ele Uhum, realmente me conduziu a desenvolver minha personalidade, meu caráter, minha maneira de respeitar as pessoas, de conversar de forma tranquila e respeitosa, né, uhum, sempre, no caso, olhando para o outro também, respeitando as vontades dessa outra pessoa. E eu tive um tio, né, que também serviu como um mentor, uhum, que eu, por ser um garoto muito tímido, ele via isso e ele, naturalmente, ele tinha uma habilidade de comunicação muito latente nele. Ele uma vida inteira foi comerciante, ele via essa dificuldade aonde ele literalmente me atirava em situações bem desconfortáveis, uhum. para no caso trabalhar essa minha timidez, né, então assim, você quer que eu conte? Quero, com Como é que certeza. Estou super interessada nessa história. Isso olha, aí era o Robson antes de ser esse super profissional aqui da área de inteligência emocional, o lá com Robson 16 anos. isso, o Robson que você está vendo hoje é um outro Robson, né, porque o Aham. Robson até essa idade da adolescência era um Robson que não conseguia se expressar. Era um Robson que quando era para falar algo, ele gaguejava, ele tremia as pernas, o coração acelerava, que saltava pela boca, e, ficava vermelho, envergonhado, queria fugir da situação, porque não conseguia se posicionar. E aí esse meu tio vendo essa situação, ele me colocava em situações bem delicadas, onde assim, vamos lá,
essa jornada, esse processo Uhum. de transformação foi na minha adolescência dos 13 aos 16 anos, mais ou menos. Eu sou natural do Paraná, de Arapongas, né, minha família Uhum. é de lá. Viemos para cá, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu ainda era muito pequenininho, aqui para Campo Grande, e todos os anos eu viajava para Arapongas para poder passar uma temporada com meu tio, com o meu primo Gabriel. E aí esse meu tio muito irreverente, né, ele via essa situação, a gente ia passear. Você conhece Londrina? Não, não conheço. Tem um shopping lá chamado Catuaí, Uhum. onde a gente sempre passeava lá, ele levava a gente para poder brincar, para poder se divertir e também me treinar, vamos dizer dessa forma. Ele por si só, se olhava para ele, ele já era diferente, porque ele usava um chapéu na cabeça com Uhum. uma aba gigantesca. E ele fazia isso para poder se proteger do sol, ele tinha problema de pele, né? Uhum. E ele não estava nem aí, era o jeito que ele encontrou para poder se proteger. E ele assim, tinha que se proteger do sol, ele entrava no shopping e ainda continuava com aquele chapéu na cabeça, porque ele Uhum. gostava. Chamava atenção. Chamava atenção e ele gostava de chamar Aham. atenção, e não contente, além do chapéu, ele também levava um pacotinho de paçoca debaixo do braço, personalizado, e era escrito assim: "Santo Lázaro, amigo é para toda a vida". Aham. Ele era, assim, muito personalizado, né. Uhum. E o que que acontecia? A gente tinha um certo combinado, né, que ele por si só já chamava atenção, a gente ficava envergonhado, a gente saía de perto, e ele, além do chapéu, além do pacote, ele também assoviava nos corredores do shopping. E você, tímido, como que se comportava diante dessa situação? Eu saía de fininho, né. Aham. Eu queria sair de perto, Todo mundo porque olhava. todo mundo olhava para ele, Aham. eu achava que estava olhando para mim, eu não gostava daquilo, eu ia saindo de perto, mas não Uhum. adiantava, porque tinha um combinado, quando a gente saía de Uhum. perto ele assoviava e chamava a gente. Uhum. Tinha um combinado para chamar o Gabriel, tinha um combinado para chamar o Robson, onde a gente tinha que se aproximar de novo. Uhum. E aí, assim, ele ia visitar o shopping não só para passear com a gente, mas também para trabalhar. Onde ele entrava nas lojas, aí ele me colocava à prova, que você vai entender o que que ele fazia Uhum. comigo. A gente entrava nas lojas, ele chegava nas atendentes e falava assim: "Oi, moça bonita, tudo bem? Então, vim por esse motivo e eu trouxe também aqui o meu sobrinho Robson, lá de Campo Grande, para arranjar namorada, né, Robson?" Ele virava para mim e eu travava. Aham. Eu naquela hora eu ficava bravo, Uhum. mas eu não sabia o que eu fazia. Minha vontade era cavar um buraco no chão, enfiar a cara lá dentro, sei lá, sair do outro lado do mundo, ou sair correndo daquela situação. Quando a gente saía dali, eu falava: "Tio, mas como que você faz uma coisa dessa? Eu sou tímido, eu não consigo conversar". Ele escutava, entrava por um Uhum. ouvido, saía Saía pelo pelo outro. outro e fazia de novo. E aí esse processo foi um processo de mais ou menos uns 3 anos. Até que chegou num ponto que eu identifiquei que não adiantava ficar brigando com ele. Uhum. E eu decidi começar a entrar na onda. E aí quando ele fazia toda aquela brincadeira, e era sempre a mesma frase, ele virava para mim e falava: "Né, Robson?" No primeiro momento, quando eu decidi, eu falei assim: "É", ou "Oi", e congelava, Aham. travava. E depois disso, num segundo momento era: "Oi, tudo bem?" Até que Uhum. chegou num ponto que eu fui ficando mais à vontade, aquilo Mais já não era leve. desconhecido, já Uhum. ficou um pouco mais leve, até que eu cheguei num ponto que foi realmente uma mudança, uma transformação. Eu chegava e entrava na brincadeira e falava: "É, então, meu nome é Robson, vim de Campo Grande, estou aqui para arranjar namorada". Eu falava desse jeito. É claro Uhum. que nada acontecia. Uhum. Era uma maneira que ele identificou para poder me trabalhar. Uhum. E me ajudou muito em todos os sentidos. Ele foi um ajudador do seu destino. Olha que lindo. Uma pessoa que identificou em você um propósito. Talvez ele nem sabia que ele identificou, mas eu tenho certeza que Deus usou esse seu tio como um ajudador do seu destino. Sim, e É. se não fosse essa ajuda lá atrás, Aham. hoje eu não estaria aqui com você, É. né, eu não Porque teria tido essa oportunidades. questão da timidez, ela é muito complexa, não é verdade? Sim, Impede a pessoa de viver aquilo que ela nasceu para viver, faz com que ela perca oportunidades, faz com que ela, deixe de se comunicar com as pessoas no momento certo, porque comunicação é tudo. Então, ter uma certa timidez é normal, mas quando isso trava, quando isso atrapalha, quando isso né. atrapalha, e aí sim precisa ser identificado e trabalhado. E quando a gente identifica, igual no seu caso, você identificou que você era, que nesse processo de
Vamos dizer assim que foi uma mudança gradativa, Sim, em que você foi sendo exposto a situações e foi, aceitando essas situações, foi trabalhando isso em você, foi avançando, até que você venceu totalmente a timidez, porque também você foi tendo histórias de vitória durante exatamente. esse caminho. E esse é um caminho que a gente pode repetir em outras situações com pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, que também sejam tímidas e que têm algo dentro de si, um conteúdo para expressar, porque todos nós temos um conteúdo. Como diz o Márcio, precisamos de um palco para dar um show e esse palco é a vida. Então, de repente, você está aí nos ouvindo, você tem algo guardado dentro de você que você gostaria de compartilhar. Ou de repente você nem sabe que você gostaria de compartilhar, mas você é uma pessoa que resolve problemas, você é uma pessoa que sente vontade de ajudar o outro e muitas vezes não faz porque tem a timidez. Tem algo que limita, Tem né, que algo que trava. limita. Então, essa história do Robson aqui é uma história que serve de inspiração para você. Porque se ele conseguiu vencer a timidez e hoje é um comunicador, é uma pessoa que ajuda outras pessoas a destravarem, a Sim, viverem aquilo que nasceu para viver, você também pode. Eu todo também mundo. tenho uma certa timidez. Eu, assim, até para fazer pose para foto, eu tenho isso, mas assim, quando eu tirei o foco de mim e pensei que aquilo que eu carrego vai ajudar outras pessoas, então eu falei assim: "Não é por mim, é pelas pessoas que eu quero ajudar". Então as minhas limitações eu vou vencendo no dia a dia. Eu vou criando histórias de sucesso e vou cada dia me sentindo mais empoderada, me sentindo mais capacitada para fazer aquilo que eu preciso fazer. E esse é um caminho que é com todos. E você fez isso de uma maneira intuitiva, né, Robson? Porque nessa época você não tinha o conhecimento que você tem hoje sobre inteligência emocional. Você vê, olha só que engraçado, você tocou num ponto interessante. Eu tive a ajuda de um mentor, né, e eu Uhum, só me submeti à mentoria dele porque eu sentia amor dele, uhum, né. Ele era uma pessoa que eu identificava que ele me colocava nessas situações justamente para me desenvolver e para me ajudar. uhum, Né, então foi aí onde eu me abri e eu tomei a decisão, porque a gente tem que decidir também fazer diferente, né. uhum, Para a gente passar por um processo de transformação, existem 2 formas, né, uma delas é através de fortes impactos emocionais, que a gente sabe muito bem como é que funciona, uhum, e é claro que a transformação ela pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. uhum, O negativo, vamos dizer, às vezes a pessoa passa por um momento, às vezes ela sofre um acidente, às vezes ela acontece uma perda na vida dela, uhum, e quando a gente fala do lado positivo, é uma imersão que a gente faz, né, um uhum, processo de autoconhecimento, onde ali a gente é colocado à prova desses fortes impactos emocionais. Então, assim, a outra forma é um processo gradativo, é o passo a passo que a gente dá para poder literalmente transformar, né. uhum, E eu lembro que eu me submeti justamente porque se tratava desse tio, né, que ele tinha carinho por mim, ele fazia isso para poder me desenvolver. Então ele sempre foi muito conselheiro nesse sentido. Foi quando eu fui me abrindo para isso e aí aconteceu essa mudança, né. uhum, E tudo que a gente faz pela primeira vez, né, a gente está falando aqui de timidez, tudo que a gente faz pela primeira vez é desconfortável, uhum. né, é extremamente desafiador. Mas se a gente não sai daquela zoninha de conforto, se a gente não coloca um passinho para fora, a gente nunca vai descobrir as habilidades que a gente tem, Uhum, que a gente pode desenvolver, sim. né. Então, assim, a gente tem que realmente se colocar à prova, a gente tem que arriscar. Precisa se submeter a novas experiências. Exatamente. Por mais que dá um friozinho na barriga, Uhum, a gente tem que se lançar, a gente tem que se colocar à prova, uhum. porque ali a gente vai descobrindo o que a gente tem para poder entregar. É isso aí, é verdade. Essa ousadia de experimentar coisas novas, essa ousadia de querer aprender coisas novas, é algo que Sim, a gente precisa despertar em nós, que é isso aí que vai arriscar mais, ousar mais. Isso aí, para alguns perfis comportamentais, é um pouco mais desafiador, mesmo não sendo algo já que já é um bloqueio, por exemplo, como uma timidez, já é um pouco desafiador. Para outras pessoas já é mais fácil, mas todos nós precisamos, em menor ou maior proporção, desenvolver isso. Ousadia, arriscar mais, experimentar coisas novas, porque novos comportamentos só podem vir de novas experiências.
Novos pensamentos e Exatamente. novos comportamentos. É, Esse é o processo de mudança. isso. Aí tem uma frase até interessante, cabe para o momento aqui, Uhum. que é de um grande pensador da época dele, hoje não está mais entre nós, Albert Einstein. Uhum. Ele dizia que é insano você querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, Uhum. né. Então, Verdade. realmente, a gente tem que se colocar à prova. Vai dar um friozinho na barriga? Vai, mas vai lá e faz. Uhum. Mesmo com aquele sentimento do tipo: "Será que vai dar certo?", Uhum. experimenta, depois vai lá e avalia. O Uhum. que que você tirou daquilo, né, o que que Uhum. você aprendeu com aquilo. E é Uhum. interessante que quando a gente dá um próximo passo, por mais que não seja da maneira como a gente gostaria, depois dali vem aquele sentimento do tipo: "Caramba, eu fiz, É, consegui". E aí onde estimula a gente a dar o outro passo. sim. E aí quando a gente menos percebe, você faz uma retrospectiva, você fala: "Caramba, o quanto que eu evoluí quando eu dei um primeiro passo lá atrás. Agora Uhum. eu já tenho uma trajetória, já trilhei um caminho e eu já Sim. estou aqui. Olha a maneira como hoje eu me comunico". Vou falar de mim aqui, Uhum. eu era travado, eu não conseguia me expressar. E hoje as palavras vêm de uma forma Elas muito mais fluem. natural, Uhum. porque eu me permiti num primeiro momento, Uhum. eu me desenvolvi, tive ajuda, né, é Uhum. muito importante isso, para a gente acelerar o processo, né, e a gente vai caminhando, né, e aí onde acontece a transformação. O feito, ele é melhor do que o perfeito. E perfeição não E existe, perfeição não né. existe. A gente consegue aperfeiçoar, mas chegar Isso. na perfeição a gente nunca vai chegar. Aperfeiçoar como? A gente vai criando novas habilidades no meio do caminho. Sim, A gente vai se especializando, a gente vai aperfeiçoando, mas nunca chega na perfeição. E o sim. dia que a gente um dia achar que a gente está perfeito, já é o momento de ir embora, né, É verdade, porque é isso não verdade, existe de fato. é verdade. É fazendo que caminhando que se constrói o caminho. Tem algo semelhante, né, alguma frase semelhante nesse sentido. Eu acredito nisso Sim, plenamente, porque se a gente for ficar esperando o momento perfeito, se sentir, perfeito no sentido: "Ah, estou totalmente preparado, aí que eu vou começar a fazer", isso daí não vai acontecer nunca. exatamente. É a questão desse podcast aqui. Eu sou uma pessoa exigente. Não a ponto de ser perfeccionista, mas eu sou exigente. Então, muitas vezes eu pensei: "Nossa, como eu quero ter um ambiente onde eu possa falar com as pessoas sobre liderança, mas num aspecto do desenvolvimento pessoal, Aham. não de uma liderança vinculada somente à gestão, à hierarquia, à chefia". E aí eu sempre quis despertar nas pessoas esse lado da liderança, que é exatamente da pessoa ocupar o espaço que ela nasceu para ocupar. Por Sim. isso o nome do podcast aqui, Quem lidera, governa. Então, todos nós devemos governar aonde nós nascemos para governar. Mas sempre eu fiquei pensando: "Ah, qual vai ser o momento certo?". Eu tenho um pouco de vergonha de ficar diante das câmeras, de errar, de confundir. Então, por muito tempo, eu tive bastante dificuldade de fazer coisas que ficasse gravado para a posteridade, que é o que Aham. acontece aqui. Fica Sim. gravado para a posteridade. Então, aquilo que eu errei, que eu confundi, que eu gaguejei, que eu esqueci, já ficou. Só que isso é tão pequeno diante de tantos conteúdos, de tanta informação, de tantas histórias que podem gerar valor na vida de outras pessoas, que podem inspirar, que podem levar a pessoa que está vendo e ouvindo falar assim: "Nossa, se aconteceu na vida do Robson, na vida da Nívia, também pode acontecer na minha". Quando eu comecei a pensar assim, eu falei: "Tá na hora de eu começar", mesmo que eu me sinta um pouco, desconfortável, travada, mas conforme eu for fazendo, eu vou desenvolvendo novas habilidades. E é isso que eu tenho percebido aqui nesse nosso podcast, que hoje aqui é o quinto episódio. Olha só. Então eu tenho certeza que daqui um tempo isso aqui para mim vai ser muito mais leve, nesse sentido da minha exigência comigo mesmo. Mas você Então sabe é isso. o que é legal, assim, você está trazendo esse conceito e eu vendo você falar, para mim você fala de forma completamente natural. Uhum. E você sabe o que que é bacana? Eu acho que tem uma graça muito legal na imperfeição. É sim. Porque se fôssemos perfeitos, se fosse tudo muito quadradinho, muito redondinho, que graça teria? Uhum. Seria muito previsível.
Uhum. É legal a imperfeição, eu enxergo dessa forma, porque acontecem situações que às vezes são inesperadas, né. Então, assim, com as nossas imperfeições é onde a gente se conecta com as pessoas que estão do outro lado lá. Uhum. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, não somos perfeitos e nunca seremos, Sim, né. Então, através das nossas falhas, das nossas imperfeições, é onde as pessoas se identificam. é verdade. E aí, nessa identificação é onde acontece a conexão. Uhum. Então, assim, eu por muito tempo, a gente estava falando de perfis aqui também, né. Uhum. A gente tem por natureza 4 perfis comportamentais, né, Uhum. que a gente fala do influente, do dominante, do estável, do analítico. Eu por muito tempo eu fui muito do lado do estável analítico. E quando a gente fala do estável analítico, é uma pessoa que pensa muito para poder tomar certas decisões, Uhum. né. E olha, eu vou te falar que não é de muito tempo para cá não, que eu venho literalmente dando meus passos de fé. Você está acompanhando minha história, a Uhum. gente está junto nessa Acompanho sua jornada. carreira desde 2020. Foi quando a gente fez a nossa formação juntos, Sim. né, e olha só, Aham. a gente está caminhando juntos, né, Nívia. Sim, verdade. Agora na mentoria, Uhum. você começou antes até na primeira, eu entrei na segunda, Uhum. estamos agora na terceira, né, do Método Evo, do Márcio. E assim, eu te confesso que do ano passado para cá, muita coisa mudou na minha cabeça. Uhum. O que antes eu ficava calculando demais, pensando demais, buscando às vezes uma certa aprovação, Uhum. né, do tipo, o estável ele se preocupa muito com a opinião das outras pessoas, para que ele Uhum. esteja confiante nas decisões que ele tem que tomar. Uhum. Eu tenho esse perfil estável, Então, que é o meu primeiro perfil. o Uhum. estável ele se preocupa muito com a harmonia do ambiente, ele se preocupa muito com que os outros estejam à vontade com aquela decisão que ele vai tomar, né. Uhum. Então, assim, eu venho me permitindo, eu tenho o meu estável por natureza, né, Uhum. então para mim, um exemplo, as decisões que eu tomo, é muito importante que a minha esposa esteja à vontade, esteja Uhum. confortável com isso. E Uhum. dependendo do grupo onde eu estou inserido, eu também me preocupo muito com a opinião das outras pessoas. Uhum. Mas a gente também tem que trabalhar o outro lado, Uhum. né. A gente fala do analítico, é o tipo da pessoa que busca a perfeição, aquela Uhum. perfeição que não existe. Então Eu eu tenho venho analítico alto. você tem um analítico alto? Uhum. Eu sei que você está trabalhando esse teu É analítico. 23,86 mais ou menos por cento. O meu ele era predominante, né, que Uhum. aí é onde a gente fala daquela relevância que realmente é Uhum. muito presente na nossa vida, né. Uhum. Hoje ele está bem mais baixo, porque eu estou me permitindo a me desafiar para experiências novas, Uhum. a tomar decisões um pouco mais rápidas Desenvolvendo também, novas habilidades, desenvolvendo novas aperfeiçoando habilidades. habilidades que já tem. Exatamente. E eu vou te falar que Uhum. eu estou gostando dessa experiência. Uhum. Dá um friozinho na barriga, viu, porque Uhum. envolve também o financeiro. Sim, Querendo ou não, você tem que fazer por mais que a gente está tomando certas decisões rápidas, tem que ter um certo planejamento, sim. né. Então, está sendo uma experiência bem bacana. Eu te confesso que eu já não sei onde é que eu me encontro mais, viu, tratando de perfil comportamental. Hoje se enquadra muito mais essa frase, que é melhor feito do que perfeito, Uhum. né. E no meio do caminho aperfeiçoar, Aperfeiçoar. né, a gente se especializar para poder realmente entregar algo mais concreto, né, algo mais sólido, né, porque tem pessoas que precisam disso também. Sim. Então, vamos falar que no fim das coisas, é trazer um equilíbrio, né. Eu acho que passa muito por essa percepção de propósito de vida. Propósito, ele é algo que começa em mim, mas termina em outra pessoa. Por quê? Exato. Porque ele usa aquilo que eu tenho na minha identidade para servir outras pessoas. Só que toda identidade ela pode ser aperfeiçoada, que é isso que você está falando. Então, nós temos a nossa naturalmente como nós somos. Mas quando a gente enxerga algo maior na frente, nas pessoas, no mundo, nós vamos trabalhando aquilo que em nós seria uma limitação. Então, nós vamos vencendo isso para quê? Para que a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito. Então, assim que eu vejo em você e é o que eu vejo em todas as pessoas que estão passando por esse processo de desenvolvimento para quê? Para viver um propósito. Então, ter um propósito, uma clareza do propósito, todos nós temos um propósito, é que muitas vezes nós não temos a clareza dele, o conhecimento dele. Então, quando você sabe aonde você precisa chegar,
essas questões de eu tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade naquilo, ou de repente uma habilidade muito exacerbada, porque, por exemplo, ser organizado é uma habilidade excelente. Sim, e ela tem que Ser, ser. detalhista também, só que quando ela está muito excessiva, faz com que a gente, muitas vezes, procrastine para começar o que tem que ser feito, porque está esperando o momento certo, o tudo perfeito. Então eu sou detalhista, então muitas vezes eu procrastinei por conta do detalhismo. Então é bom ser detalhista? Claro, é óbvio, nenhuma habilidade é ruim, desde que ela Uhum, esteja em equilíbrio. E aí eu exatamente. pensei assim: "Mas eu vou tirar o foco de mim, eu não estou aqui para ser perfeita, mas o que eu já carrego e a rede de relacionamentos que eu tenho, das pessoas com quem eu convivo, que eu conheço, o que elas carregam também é muito poderoso para ficar guardado, sendo que eu posso ser um veículo nesse sentido, de fazer com que esse conteúdo que as pessoas carregam chegue para outras pessoas, né, que estão nos vendo aqui através do podcast, em treinamentos, de outras formas também. Então, a gente não pode deixar que situações que limitam a gente, que é natural em nós, eu não deixo de ser detalhista, eu sou detalhista, mas eu não vou parar algo por conta de um detalhismo exagerado. Então, Exato. esse processo de autoconhecimento nos ajuda a ter escolhas mais assertivas. Entrar em ação no momento certo. Eu já Entrar perdi no movimento. muita oportunidade, Robson, por ficar esperando o momento perfeito, por achar que eu não era capaz, por achar que eu tinha muitas coisas para aprender ainda, por não querer errar. Então, muitas pessoas, de repente, estão passando por isso, Sim, perdendo oportunidades e depois fica pensando: "Puxa, eu devia ter feito, eu devia ter falado. Nossa, isso faz tanto sentido para mim, mas eu não fiz porque eu fiquei com vergonha. Não fiz porque eu achei que eu não sou merecedora, não fiz porque eu achei que eu não estou preparado". Então, exatamente. se a gente tiver um processo de percepção, de propósito, é um processo, um desenvolvimento, como você falou, olha só, desse tempo que a gente se conhece, o quanto você tem desenvolvido habilidades que muitas Sim, vezes faziam você demorar para tomar decisões. Mas exato. elas estão sendo aperfeiçoadas, elas são boas, mas estão sendo aperfeiçoadas para quê? Para você viver o seu propósito. E isso é na vida de todas as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu enfoco bastante aqui nesse podcast, que é exatamente para que as pessoas percebam, através de histórias como a sua, histórias de superação, de desenvolvimento, pessoal, que também elas podem, com esses exemplos. Então, esse podcast ele quer trazer lições de vida através de princípios que são imutáveis e atemporais. Então serve para mim, serve para você, serve para todo mundo, que as pessoas aplicando isso, elas vão conseguir ter uma transformação na vida delas, de uma maneira prática. E sabe o É que que é esse o legal? objetivo. É legal que, assim, existem 2 momentos muito importantes na nossa vida. O primeiro deles é o dia que a gente nasce. Uhum, O segundo é o motivo pelo qual a gente nasceu. A gente uhum, descobre qual é a nossa habilidade, qual é o nosso dom. Eu acredito que todos nós, cada um de nós, temos dons que Deus uhum. deu pra gente, né. Sim. E a gente só consegue chegar no momento de identificar esses dons quando a gente realmente se entrega para esse processo. Quando a gente tira aquela perfeição toda, né, quando a gente tira de cena o olhar para si e passa a olhar para o outro, Uhum. né, Esse é o é divisor de águas para é mim. onde a gente se move pelo propósito, Uhum, né. Então, assim, não tem, eu acho que, olha, não tem uma bênção maior quando a gente descobre o motivo pelo qual a gente nasceu. uhum, Quando a gente descobre o nosso propósito de vida, né, uhum, porque esse é o momento que a gente realmente tira o eu de lado e passa a olhar para o próximo, para o outro, para os outros, né. E aí é interessante porque, assim, muitas pessoas acabam sendo movidas pelas propostas, né, uhum, só pelo financeiro, e acaba se limitando, porque ali ela só está olhando para ela, né. O momento onde a gente enxerga o propósito é quando a gente tira o dinheiro de lado. O dinheiro é importante, sim. mas a gente se movendo pelo propósito é aquilo que vai trazer para nós o financeiro e vai trazer com abundância, porque a gente faz com vontade. Uhum, A gente faz porque não é só sobre mim.
A Uhum. gente faz porque eu estou contribuindo, porque eu estou ajudando, né? Às vezes, num primeiro momento, quando a gente logo descobre o nosso propósito, pode ser que, financeiramente falando, a gente ainda não tenha aqueles resultados expressivos, mas com o tempo é inevitável, porque é tão Sim. satisfatório, né, que a gente faz com prazer, né, a gente faz com vontade, e as pessoas identificam isso e é como se fosse um imã, né, aquilo Uhum. que a gente tem para entregar, que a gente entende que é um propósito, as pessoas procuram a gente, elas são sedentas para poder pegar um pouquinho daquilo que você tem para poder compartilhar. É sobrenatural, né, Robson? Totalmente. E esse propósito, que às vezes é complexo para as pessoas que nunca ouviram falar sobre propósito, mas é você viver, servir pessoas através da sua atividade profissional. É isso. Exatamente. No que você é bom? Que problemas você resolve? Como é que as É. pessoas falam para você, em relação à sua, como que eu vou dizer? Singularidade. Por exemplo: "Nossa, é tão fácil você fazer isso, Robson, né? Como você faz? É tão fácil". E isso é um indicativo do propósito da pessoa. E olha só que interessante, o nosso maior poder, um dia foi a nossa maior dor. Exato, é uma forma também de identificar. Hoje eu falo muito da Uhum, comunicação, uhum, porque um dia isso foi um grande problema na minha vida, uhum, né, então assim, aonde está a nossa dor, é onde uhum, se a gente se permite, uhum, a gente consegue transformar isso se transforma num poder que a gente tem para poder partilhar, para poder uhum. contribuir e ajudar as pessoas que se encontram naquela situação onde você um dia Estava. esteve. Uhum, esteve. Exato. E você pode exercer o seu propósito em qualquer atividade profissional. Nós estamos falando aqui que nós trabalhamos ajudando pessoas a se desenvolverem, mas qualquer pessoa, em qualquer atividade pode exercer seu propósito. Um médico, Sim, um professor, um engenheiro, em qualquer local, a pessoa vai desenvolver o seu propósito, vai ajudar pessoas, vai fazer do mundo um lugar melhor, desde que ela se disponha a conhecer esse propósito. Se entregue exatamente. para ele, como você falou, né, deixe, eh, as coisas acontecerem de uma maneira natural, olhar que sentido que está fazendo aquilo na vida, e as coisas vão fluir, vão ser leve. Um indicativo que a gente vive propósito é quando as coisas são mais leves. Você não se sente, estressado fazendo o que você faz. Você cansa, exige dedicação, mas não é algo que é maçante, que é monótono, que você fala: "Puxa, mais uma vez vou ter que fazer isso". Não, não é isso, porque quando você está vivendo isso, provavelmente você está vivendo numa proposta, não num propósito. Quando é cansativo, Quando é muito cansativo, quando muito esgota, pesado, exato. então, isso é uma forma também de você que está nos ouvindo identificar se você vive ou não o seu propósito. E uma coisa eu te falo: nunca é tarde para viver o propósito, Nunca é nunca é tarde. tarde para conhecer a sua identidade, nunca é tarde para nascer para viver aquilo que você nasceu para viver. Só tem que se permitir. Só tem que se permitir. Permita-se. É isso, Exa esse é o nosso recado aqui, né, é, Robson, em relação a viver o propósito. O propósito é lindo, é maravilhoso, é de Deus e traz muitas recompensas pra gente. mas vamos lá, como é que a pessoa identifica o propósito, né? Buscando autoconhecimento, Autoconhecimento. né? A pessoa ela tem que identificar aquilo que limita ela, aquilo Uhum, que bloqueia ela, aquilo que é uma dor dela, que é o que a gente acabou uhum, de falar também, né? Que o seu maior poder ele mora ali onde talvez seja a sua maior dor. Então, olhando para aquilo, você dando um novo sentido para aquilo, né? Você se conhecendo mais é onde vai despertar. Né, então às vezes as pessoas tem muitas pessoas que a gente está falando aqui sobre propósito e para nós isso é muito claro, uhum, mas tem pessoas que às vezes vão assistir e vão falar: "Mas o que que é isso? uhum, Eh, existe isso?", né. uhum, Então aqui está uma sugestão, uma uhum, dica, né. uhum, Enxergue hoje, aonde está a sua dor, a sua maior dor, uhum, né, que ali tá ali o seu maior poder. uhum. Como que destrava, como que muda isso? Autoconhecimento. Exato. É olhando para si,
ressignificando essas dores, ou seja, dando um novo sentido para elas, né. Uhum. Às vezes isso sozinho é um pouco mais difícil, onde precisa de um profissional, de uma pessoa para poder estender a mão e Uhum. poder ajudar. E são os profissionais da área. Nós somos um exemplo Uhum. disso, Sim, né. estamos aqui sedentos para quem quer ser ajudado. Falando nisso, Robson, conta pra gente aqui sobre esse seu trabalho que você faz com jovens, que eu acho sensacional. Isso é uma das coisas que me chama a atenção no seu trabalho, porque eu acredito assim que os jovens realmente e as crianças são o futuro da nossa nação. Como Sim, eu acabei de falar que nunca é tarde para a gente viver o propósito, mas se as pessoas tiverem acesso a conhecer esse propósito, conhecer sua identidade mais cedo, melhor é. melhor é para elas, melhor é para as pessoas com quem ela convive, melhor é para o mundo, para aquilo que ela nasceu para viver. E aí você tem esse trabalho muito bacana com jovens. Eu queria que você contasse para gente a sua experiência, o que que você ensina para eles em relação à identidade, a propósito. Então, eu desenvolvo um trabalho para a prefeitura, no caso mais em específico com o Michael Nogueira, né, ele tem Uhum, uma pasta, um projeto que se chama Levanta a Juventude, que eu já venho atendendo esse projeto acho que desde 2017, 2018, não vou me recordar agora, que, com eles ali eu tenho uma linguagem mais informal, né, uhum, que eles ali, eles se encontram numa idade, num momento da vida onde eu vivia lá atrás extremamente tímido, extremamente uhum, limitado e travado. Então esse trabalho que eu desenvolvo com esses jovens é mais nessa parte da comunicação, da importância de ter um mentor para poder estender a mão, né, uhum, e aí onde eu faço algumas orientações, conto um pouco da minha história, onde cria essa conexão, onde cria essa identificação, né, uhum, porque muitos desses jovens nessa faixa etária de 13, 14, 16 até 20 anos ou até mais, vivem esse momento, onde no caso é extremamente tímido, isso incomoda e não sabe como, de uhum, que forma mudar isso na vida. Então eu venho fazendo esse atendimento já tem um tempo, recentemente fui convidado também pelo Michael, para poder fazer parte de um novo projeto que é do Instituto Gerando Líderes, uhum, que é um filtro, né, uma peneira que eles fizeram dos jovens ali que estão mais dispostos a aprender, estão ali querendo trabalhar, a se desenvolver, e aí eu também desenvolvi alguns módulos, né, foi semana passada inclusive um primeiro módulo com esses jovens, onde eu aprofundei um pouco mais esse autoconhecimento, essa parte da comunicação, vamos partir depois para um segundo módulo ah, também. sensacional. Então assim, eu vejo no olhar deles ali o quanto que aquilo que eu estou entregando para eles faz a diferença. Uhum, Porque para eles, pelo fato de eles serem ainda muito jovens, talvez é um primeiro contato que eles estão tendo com uma uhum, pessoa que era às vezes igual a eles, que uhum, tinha também uma limitação que hoje eles têm, né. uhum, Então eles me veem como uma pessoa que pode ajudar, e isso para mim não tem valor que pague, né. uhum, Depois eles me procurarem no final de uma palestra, no final de um treinamento, agradecer, tirar dúvidas, uhum, sabe, me procurar e falar: "Olha, eu tô com dúvida disso, naquilo", às vezes me manda mensagem, enfim, me procura no particular. Então, assim, sempre que eu posso ajudar esses jovens, a gente está falando desse trabalho em específico, uhum. existem outros também, mas eu fico muito feliz, sabe, de estar ajudando eles, porque é isso que você falou, quanto mais cedo a gente descobre para aquilo que a gente nasceu, né, Uhum, a gente identifica o nosso propósito de vida, eh, mais cedo a gente consegue contribuir para a sociedade, né. A gente é fica bem com a verdade. gente mesmo, consequentemente a gente consegue ajudar as outras pessoas. E esse trabalho que você faz sendo exemplo, sendo liderança para eles, porque liderança é isso, é influenciar pessoas. Então você está influenciando positivamente esses jovens, porque a sua dor era a timidez. Pode ser a dor de vários ali, mas eles também podem ter outras dores, mas de qualquer forma serve como exemplo. Sim, Porque se você superou isso, eles podem ter outras dores, mas que eles também podem superar. Exatamente estando num ambiente certo, tendo influências certas, porque isso vai gerar novas informações né, que vêm dessas experiências, novos pensamentos, novos comportamentos. Então você vai uhum, encontrando respostas para aquelas coisas que muitas vezes você não entende o porquê,
E isso tudo vai gerando um resultado, uma atitude nova, um resultado novo na vida deles. Então é nesse Exatamente. sentido que você trabalha com eles, o desenvolvimento como pessoa, na questão da comunicação, que a comunicação é essencial, mas ela passa por essa questão de percepção de identidade. Exatamente. Você vê, você entrou num ponto interessante, que tudo começa na mente, né? Uhum, Através de pensamentos, sentimentos, emoções, que nos conduz a determinadas ações, uhum, né? Que repetidas vezes isso se torna um hábito na nossa vida, consequentemente nos traz resultados. E vamos falar, quando eu falo desses jovens, a grande maioria deles são pessoas mais humildes, né? uhum. Que vêm de uma família mais humilde. E às vezes os estímulos que eles têm não são tão positivos, pelo fato dos Sim, pais às vezes não terem assim uma linha de raciocínio, de ensino que seja mais positiva. não tem esse conhecimento É, também. e aí é Uhum, onde consequentemente, através dos pensamentos e atitudes que eles têm, estimulados de forma às vezes um pouco negativas, remete a eles terem resultados não tão bons assim. uhum, Então eu entro com um papel de, no caso, através de novas informações, mostrar para uhum, eles uma nova ótica, um outro caminho, um novo olhar, né, uhum. que isso daí é onde a gente fala do processo de mudança, de transformação. E aí onde entra na mente, e aí tem toda essa consequência, né. Você mostra para eles um mundo de possibilidades, É isso aí. que isso aí faz muita diferença nos estímulos, que isso gera na pessoa uma capacidade de sonhar. Porque sonhar é algo que move, que nos move. Eu, É, por muito tempo, tive dificuldade de sonhar. Então, isso fez eu perder muito tempo na minha vida. E eu vejo que isso é um dos desafios das pessoas, conversando com pessoas, elas falam assim: nossa, como eu tenho dificuldade de ver o meu futuro. Mas por que que elas têm dificuldade de ver o futuro? Porque o presente, muitas vezes, é um presente doloroso, é um presente desafiador, é um presente cheio de escassez. Então, estar em ambientes como esse, que você promove com os jovens, faz com que eles percebam possibilidades uhum. muito além dessas que eles estão vivendo, possam É. estar vivendo. Então, esse trabalho vai fazer toda a diferença na vida deles, nas escolhas deles, nas possibilidades de escolhas deles. Então, eu acho esse trabalho sensacional. Sensacional. E eles recebem outros tipos de conhecimento, além desse, de comunicação, de desenvolvimento pessoal? Eu procuro ajudar naquilo que eu posso com eles, Uhum, né. Eu vou dar um exemplo aqui, eu fiz o último treinamento, com eles, teve um uhum, jovem que me procurou, me puxou num cantinho, ficou um pouco constrangido para poder compartilhar, e ele falou que ele não se encaixa na própria família, sabe assim, ele ficava um pouco revoltado com as atitudes do pai, tarará, tarará. Aí onde ali eu vi que eu precisava me posicionar um pouco diferente. Eu precisava mostrar para ele uma outra ótica. Não é só o lado da comunicação. A comunicação é o continuar do despertar, da gente identificar nossa verdadeira identidade, nosso uhum, propósito, né? A comunicação é a continuidade, mas antes disso existe a base, né? Para que a gente se desenvolva como pessoa, como ser humano, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Para a gente estar bem com a gente mesmo, a gente tem que estar bem com os nossos, né? uhum, E aí onde a gente fala de pai e mãe, independente daquilo que o meu pai ou minha mãe entregou para mim, por mais que às vezes eu desaprove certos comportamentos, eu tenho que amar, eu tenho que uhum. honrar. Sim, são Para poder princípios. isso, porque senão aquela dor que foi desenvolvida em algum momento por conta dessa falha de comunicação, dessa maneira do meu pai às vezes lidar comigo, não estou falando do meu, mas estou dando um Uhum, exemplo, uhum, é onde no caso me traz uma dor, uhum, me gera uma dor. E se eu não ressignifico isso, eu não compreendo que, esse pai ele entregou tudo o que ele podia, esse pai, no caso, deu o melhor que ele fez, que ele podia para poder me uhum, desenvolver. E vamos mais além, simples fato do meu pai ter dado a vida, a minha vida, já é motivo de gratidão. com certeza. É quando a gente agradecendo, a gente sendo grato, é quando a gente se livra, a gente se liberta de qualquer dor, Uhum, né, que nos aprisiona. É onde eu estou liberto para poder dar continuidade, para poder identificar a minha verdadeira identidade, para poder uhum, encontrar o meu propósito, para poder dar continuidade na minha vida e ajudar as outras pessoas. Então, quando aquele jovem ele veio trazer esse exemplo para mim, eu falei para ele assim: eh, existe uma hierarquia, né? A uhum, gente tem que respeitar essa hierarquia.
pai e mãe, eles vieram primeiro. Sim. E ali eu identifiquei que, no caso, ele estava querendo ocupar a posição que não era dele, a posição de pai. Uhum. E ali onde eu coloquei ele, falei: "Olha, você tem que se posicionar no seu próprio lugar. Você tem que respeitar ele como pai, independente de como ele te educou, independente daquilo que ele fez com você. Quando Uhum. você se colocar nessa posição, perdoar, honrar, é quando você vai se ver livre de todo esse sentimento ruim que talvez você ainda alimente dentro de você, e aí você vai conseguir se desenvolver". Quando ele Uhum. trouxe essa demanda, ele falou: "Eu não consigo me desenvolver". Foi quando ele Uhum. trouxe todo esse conceito, ele falou dessa dificuldade, e aí caiu a ficha. Falou: "Olha, não tinha pensado nisso". Uhum. Porque é a questão do princípio. Princípio de honrar pai e mãe. Pelo fato de ser pai e mãe, entender que eles entregaram aquilo que eles tinham. Sim, Não foi aquilo que ele precisava, mas foi o que eles tinham de melhor naquele momento. Então, entender isso, colocar a pessoa na história dela, perdoar, exatamente, a pessoa fica livre e autorizada a prosperar. exatamente. Então, porque muitas vezes a gente tem conhecimento, informações, mas se encontra nessa situação dessa pessoa, travado. Então, se você está travado em alguma coisa, se sente travado em algo, com certeza tem algo do seu passado que precisa ser resolvido. E Exatamente. aí é que tem que olhar, que princípios foram quebrados no passado? Precisam ser consertados. Tem que estar tudo no lugar. Para quê? Para que você esteja autorizado a prosperar, para mudar de fase. É, Senão fica anos e anos carregando muito conhecimento e informação, mas não consegue avançar. é substituir aquela dor latente pelo amor. Uhum. Sim, Como? Ressignificando, dando ressignificando. um novo sentido, perdoando aquela pessoa que está envolvida naquilo que gerou dor em você, Sim. né. Uhum. Que aí sim, a gente substituindo isso pelo amor é onde a gente se vê livre e, de fato, viver aquilo que faz sentido para mim, Uhum. né. Sim. Nossos pais, eles foram o que eles foram, Uhum. né, viveram a vida deles. Uhum. E quando a gente, né, se caso tem algo ainda a perdoar, quando se perdoa, é quando a gente se vê livre e fala: "Opa, agora eu posso viver aquilo que faz sentido para mim. Uhum. Sou muito Exato. grato por tudo que aconteceu, por tudo que fizeram. Agora eu estou livre para poder Uhum. viver aquilo que faz sentido para mim". E isso passa por um outro princípio que para mim é super importante, é a questão da autorresponsabilidade. Se assumir como protagonista da própria história. Porque nós temos a tendência natural de se vitimizar. O que é se vitimizar? É quando eu não tenho um resultado e arrumo alguém para culpar. Ah, isso não está dando certo para mim por causa do fulano, por Aham, causa do cicrano, por conta da economia, por conta do não sei quem. Então, quando eu terceirizo a responsabilidade dos meus resultados para outra pessoa, eu estou me vitimizando. exato. Então, eu preciso assumir essa autorresponsabilidade. Um princípio, honrar pai e mãe, entender que as pessoas só dão aquilo que elas têm para dar, mas entender também que é uma decisão minha sobre o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Eu vou usar isso para me vitimizar ou eu vou entender isso, perdoar, amar incondicionalmente essas pessoas, porque elas só deram o que elas tinham, e falar assim: bom, a vida é minha, a minha história eu posso construir, então eu vou pegar essa história de dor, ressignificar, trazer as boas lições dela, porque, como você já falou aqui muito bem, o meu propósito, eu posso ajudar pessoas através da minha história de superação de uma dor. Olha só quanta coisa boa a gente pode tirar de histórias de dor, desde que a gente se assuma como protagonista da nossa história. E você vê, aí onde entra aquilo que a gente estava falando até agora, né, aonde está a nossa maior dor, se encontra o nosso maior poder, Sim. né. Então, assim, todos nós temos que passar por provações, né, Uhum. para a gente poder realmente se transformar, encorpar, e a gente poder contribuir com as outras pessoas que ainda se encontram naquela situação que um dia você se encontrava. Sim. E ali é onde a gente tem que contribuir, a gente tem que ajudar, Uhum. né. A vida passa muito rápida. Os dias passam muito rápidos para a gente ficar vivendo uma história de dor, de vitimismo. É normal isso, nós somos seres emocionais,
Só que nós Uhum. podemos escolher, não é todo dia que a gente está 100%, não é verdade, Não, Robson? exato. Eu já passei por um processo longo de autoconhecimento, tem dia que eu não tô 100%, até mulheres também têm essas questões hormonais, né, que fazem a gente ser um pouco mulher de fases. Porém, quando a gente tem essas informações, tem claro esses princípios, que é o objetivo desse podcast, mostrar esses princípios, e esses princípios sendo colocados em prática, o resultado vai chegar. Sim. Ninguém, igual nós já falamos várias vezes aqui, ninguém está falando de perfeição. Nós estamos Uhum. falando de buscar ser a melhor versão, acertar cada vez mais, Aperfeiçoar, né? aperfeiçoar. É isso. Então, colocando em prática esses princípios, o resultado positivo vai chegar. É É inevitável. inevitável. Vai acontecer. É um processo. Exato. É um processo. Nós temos que ter essa clareza e essa paciência de passar por esse processo. Outro Exato. trabalho, Robson, que eu quero que você fale aqui pra gente, é o seu trabalho com o pessoal da Solurb. E você também faz um Sim. processo de treinamento, desenvolvimento com eles. Eu acho também muito bacana. Sempre Aham. que você está fazendo esse trabalho, você posta nos seus stories que você é um blogueiro. Não sei como não, youtuber é de YouTube, né? Você é de É um blogueirinho. instagrammer? Não sei, a Anne que sabe esses termos aí. Então eu vejo sempre que você está postando esse trabalho bacana também. E qual que é o seu objetivo ali nesse trabalho que você faz com esses trabalhadores? Olha só, assim, desde que eu entrei na Solurb, eu fui chamado para fazer parte do corpo administrativo da empresa em 2012, Uhum, né? E assim, olha só que interessante, eu fui chamado não foi pelas minhas habilidades técnicas não, foi pelas as minhas habilidades comportamentais. uhum, Eu formado como arquiteto, não tinha nada a ver o trabalho que eu exerci lá. Eu uhum, trabalhei como gestor, né? Eu era responsável pela parte de varrição e correlatos da empresa, que é o pessoal que faz varrição de rua, faz capina, faz roçada, pintura de meio-fio e entre outras atividades. E ali comigo, era uma quantidade considerável de pessoas e tal, e eu sempre fiz um trabalho mais humanizado, uhum, né? Então, assim, eu trabalhava no coletivo e também no individual. Eu via a importância de tratar aquelas pessoas de forma adequada, de forma respeitosa, chamando pelo nome, né? Então, assim, eu sempre vi essa importância de realmente lidar com pessoas, uhum, porque toda empresa, toda corporação, por trás de um CNPJ tem os CPFs, né? uhum. Então tem várias Que dão pessoas, vida para aquele CNPJ. tudo na nossa vida. Uhum, Existem pessoas envolvidas, sim. né? Então, assim, pessoas elas se movem pelas suas emoções. E se a gente tem inteligência emocional para poder trabalhar com elas, é onde elas ficam satisfeitas com o Uhum. trabalho, elas gostam de trabalhar com você, elas acordam todo dia animadas porque elas vão para o trabalho, Ficam engajadas com elas você. ficam engajadas, Uhum, com o exatamente. trabalho. Então, assim, eu sempre fiz um trabalho muito mais humanizado, né? Tive uma jornada de quase 8 anos, até que chegou num ponto que eu entendi que meu futuro não estava ali, Uhum, né? Eu entendi que eu precisava, não ser um gestor, né? Porque ali eu estava num papel onde, em certos momentos, tinha que acontecer demissões, né? Então eu tive que exercer certas funções que para mim não eram muito boas. uhum, E para mim sempre foi na base, se tratando de lidar com pessoas, sempre foi na base de orientação, direcionamento, uma palavra. Eu fazia muito isso com eles. Até que chegou num ponto que eu falei: agora eu entendi. É outro caminho que eu devo trilhar. Eu saí da empresa e depois saí com as portas abertas pela forma de eu tratar as pessoas, de eu trabalhar com todas elas, e aí depois fiz uma proposta, né, uhum. na parte da comunicação, e desde então, a gente fala aí desde o começo do ano passado, ano retrasado, que eu comecei a desenvolver um trabalho com a Solurb, na área que eu entendo que é a minha vocação, que é o meu Uhum, propósito, né. E eu venho atendendo, todas as camadas da empresa. Já passei pelo setor operacional, onde eu fiz palestras, eu fiz treinamentos com os coletores, com os varredores, com os motoristas. Fui para dentro da empresa também, trabalhando com auxiliares, assistentes. Cheguei na parte da liderança, que é a parte da gerência. E e falando atualmente sobre autoconhecimento. falando sobre autoconhecimento e principalmente sobre comunicação assertiva. Uhum, Então, dependendo da camada, quando eu atingi mais a base da empresa, que é o uhum, pessoal mais operacional, eu falei sobre comportamento
deles mesmos, Uhum, né, o seu próprio comportamento, como deve lidar com os seus colegas de trabalho. Quando eu uhum, fui subindo na escala, uhum, vamos falar da pirâmide da empresa, da hierarquia da uhum. empresa, que a gente vai afunilando, eu fui entrando mais na camada da liderança. Você foi pensando nos papéis, E que exatamente, cada uma dessas camadas aí, níveis de gestão, exatamente. executava. Exatamente. Então, Uhum. assim, dentro de uma hierarquia de uma empresa, a pessoa que está na ponta é a pessoa que faz um trabalho mais braçal. Você Operacional. vai Uhum. entrando, é a pessoa que tem que trabalhar um pouco mais o teu Só que intelectual. inclusive essa pessoa que trabalha na parte operacional, ela também exerce um nível de liderança. E Sim, inclusive a autoliderança, que é algo que eu falo muito e é algo que eu trabalho em mim. Se eu não me autoliderar, como é que eu vou liderar pessoas, liderar um processo de trabalho, um projeto? exatamente. Então, independente de ser chefe ou não, todos nós exercemos alguma Liderança. liderança. Até porque se você não exerce, digamos, uma liderança no ambiente corporativo, você tem que exercer uma liderança no seu ambiente familiar, Sim, né? e com a própria vida. Sim, a autoliderança, Uhum, porque se você não se autolidera, você nem levanta da cama para poder trabalhar, é verdade. para você trazer o sustento de casa, Uhum, fazer o né, que precisa ser feito? fazer o que precisa ser feito. Então a gente tem que dar comandos para nós mesmos, né, para Sim, a gente poder realmente se movimentar, né. Então esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo. Agora, atualmente, eu acabei dando uma pausa pelas as funções que a gente, né, aquilo que a gente tá acontecendo nas nossas vidas, né, uhum, desse projeto que a gente está encabeçando, mas eu continuo, né, e agora eu uhum, estou fazendo mais um trabalho individual com a parte mais de liderança agora lá da empresa, e uhum, está sendo, olha, eu vou te falar que está sendo transformador. Desde que eu com entrei fazendo esse certeza. trabalho, eu vejo que as pessoas estão se vendo de uma forma diferente, consequentemente tratando as outras pessoas de forma diferente, mais humanizada, e eu percebi que está tendo frutos de tudo isso. Está tendo resultados de tudo isso, sabe. Então, quando eu faço uma visita na empresa, eu vejo que o ambiente está um pouco mais leve, né, certos conceitos, certas brincadeiras que às vezes eu trago nos treinamentos, eu já percebi, né, eu presenciei eles brincarem entre eles, então acaba tornando, digamos, o ambiente mais leve, consequentemente mais saudável, né, Uhum, para poder eles trabalharem. Porque a gente não vive só de salário, uhum, né, a gente financeiro. exatamente. Nós vivemos também de salário emocional. Eu inclusive, eu ia falar isso e agora eu lembrei que essa frase, inclusive eu falei ela agora mais cedo, e foi você que falou, que eu Uhum, assimilei essa frase e eu também estou usando essa frase desde então. Existe o uhum, salário emocional. uhum, Né, às vezes as pessoas que estão sendo movidas por propostas só pelo dinheiro, qualquer outra proposta que vier até ela, ela não vai pensar 2 vezes para poder sair de lá, com se ela não certeza. está bem no ambiente onde ela está, Uhum, né. Às vezes tem até uma proposta com um salário um pouco menor, mas ela vê que o ambiente é sadio, ela se sente, útil, se sente importante, é onde no caso para ela ali vai ser muito mais saudável, vai ser muito melhor, né, e consequentemente ela se sentindo à vontade, ela entregando aquilo que ela tem, como habilidades, ela vai alcançando, né, novos patamares, vai tendo um recurso financeiro maior, isso é inevitável, com certeza. Um faz parte. ambiente emocionalmente saudável desperta nas pessoas a criatividade, desperta nelas a intuição, um estado de espírito. Agora, um ambiente opressor, um ambiente onde as pessoas não podem dar a sua opinião, onde elas têm que somente executar, executar, é um ambiente que vai tolir essa criatividade, esse entusiasmo e, consequentemente, o engajamento. Então, eu Uhum. sempre falo, as pessoas, eu recebi uma demanda aqui do meu chefe, que daí eu vou falar chefe, não líder. Né? Então, meu chefe me deu uma demanda. Se eu não estou engajada naquele processo de trabalho, se eu não me sinto importante ali, se eu não me sinto parte daquele processo, o que, que vai acontecer naturalmente? Não é porque eu não quero, porque tem problema de caráter, não tem nada a ver com isso. É naturalmente por conta que o nosso cérebro trabalha com a premissa de economizar energia. Uhum. Então, se eu não estou engajada, na hora que eu encontrar o primeiro desafio, eu vou parar. Eu vou falar assim: deixa eu perguntar para o meu chefe então como é que tem que fazer, já que não deu certo assim. Eu vou fazer aqui como dá, vou, né, vou empurrando aqui com a barriga. Por quê? Porque eu não recebi o estímulo certo.
eu não me senti parte do processo, não me sinto pertencente. Pertencimento é um salário emocional que todo Uhum. trabalhador precisa ter, precisa sentir. Então, isso a gente está falando de emoções, de habilidades que não são técnicas, que são emocionais. Emocionais. E isso é o que você fala dessa questão da humanização do processo de trabalho. Todas as empresas, vai aqui a minha dica, precisam desse tipo de trabalho que o Robson realiza. Sim. Todas precisam, independente se é uma empresa de pequeno, de médio, de grande porte. Independente da natureza que essa empresa, Ah, o tipo, né, a natureza do trabalho dessa empresa, independente disso, porque tem pessoas, tem que ter um ambiente emocionalmente saudável. Tem que ser uma empresa que se preocupa em desenvolver pessoas. exatamente. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele diz que 80% do nosso sucesso está relacionado às nossas habilidades comportamentais. Exatamente. Então, se você quer ter sucesso na sua empresa, se eu quero ter sucesso como pessoa, ou na minha atividade profissional, preciso desenvolver as minhas habilidades comportamentais. E isso só pode acontecer se eu tiver novas informações, Exato. novas oportunidades, que é o que você tem levado nesse trabalho lá na Solurb. Sim. E Conhecimento. e o que é interessante, olha só, eu quando eu entrei, eu fui convidado para poder fazer parte num setor já como um gestor, eu não tinha habilidade técnica nenhuma. Eu Uhum, fui chamado porque eu tinha habilidades comportamentais, na época ainda intuitivas, depois que eu fui me especializando, fazendo treinamentos, fazendo cursos. E pelo fato de eu trabalhar muito o meu lado comportamental, foi muito fácil eu desenvolver as habilidades técnicas, uhum, porque ali eu fui me conectando com as pessoas certas, que me uhum, ensinavam aquilo que elas sabiam, uhum, né. Diferente de quando a pessoa ela não trabalha, ela não desenvolve o seu lado comportamental, por mais que ela seja crânio naquilo que ela faz, ela sabe de cabo a rabo, ela sabe do avesso e uhum, salteado aquilo que ela tem para fazer, mas ela não se comunica com uma outra pessoa, é onde ela uhum. fica limitada, é Sim. onde ela fica travada, porque E independente de vem as onde frustrações. exatamente, independente de onde ela trabalhe, ela sempre tem que lidar com uma outra pessoa. Uhum, Por mais que ela não exerça um papel de liderança, ela sempre tem que se comunicar com alguém. E se ela sim, não desenvolve esse lado comportamental, ela para no meio do caminho. sim. E tem muitas ferramentas, tem muitas formas de se desenvolver, né, Robson? Sim, Esse conhecimento tá aí à disposição de todos. Só basta ter esse despertamento para que possa viver o melhor nessa terra, onde quer que esteja. Eu sempre falo que essa questão de desenvolver o autoconhecimento, viver a vocação, fazer do trabalho um ambiente saudável, é essencial, porque a gente passa um terço do nosso dia trabalhando, minimamente. Tem pessoas que trabalham muito mais do que 8 horas por dia. uhum, E no tá exato. tudo bem, desde que É, tenha um equilíbrio entre as outras áreas da vida, tudo bem, não tem problema nenhum de trabalhar mais do que 8 horas, não tem problema também de trabalhar menos, mas assim, pensando em toda a nossa trajetória de vida, é muito tempo que a gente passa no trabalho para a gente estar sendo movido por uma proposta e por estar e para estar num ambiente que não é um ambiente saudável uhum. emocionalmente, onde está tudo pesado, onde você está contando as horas para terminar o expediente e onde você fica apavorado, estressado e desanimado só porque você sabe que amanhã você tem que voltar para o seu horário de trabalho. Isso é muito ruim. E você vê isso acaba se refletindo, na sua vida pessoal, no Uhum, seu com ambiente certeza, na familiar. sua saúde. É, e a gente passa muitas das vezes a gente passa até mais tempo no ambiente de trabalho com as pessoas trabalhando, né, porque Sim, vamos falar de praxe seriam 8 horas de trabalho, mas tem trabalhos que muitas das vezes você tem que se estender muito e praticamente todos os dias, sim. né, onde você vai para casa, você chega tarde, você não tem às vezes um tempo maior de qualidade com a sua família, né, e se o ambiente onde você está inserido é um ambiente, tóxico, né, um Uhum, ambiente que não é saudável, isso te afeta, sim, não tem como aquele lance do tipo: "Ah, porque aqui é uma coisa, no trabalho é outra", não, a gente é uma pessoa só em qualquer ambiente. sim. É claro que quando a gente está num ambiente corporativo, a gente se veste, a gente tem uma roupagem, às vezes, um pouco mais formal, mas os meus sentimentos são os É mesmos, verdade. né. E se no caso o ambiente onde eu estou não é um ambiente sadio, isso me afeta emocionalmente, quando eu vou para casa não tem como, e eu fico mal também.
Uhum. E aí onde eu acabo não entregando a qualidade que a minha família merece. Sim. Diferente de quando a gente identifica o nosso propósito, diferente de quando a gente está inserido e trabalhando num ambiente saudável. Uhum. Isso vem como uma sinergia, é como se fosse Uhum. um combustível. Ali eu me alimento daquilo Uhum. que é bom, né? Eu exerço Uhum. aquilo que eu estou me sentindo útil, estou sendo respeitado, estou me sentindo pertencente. Quando eu chego em casa, eu transbordo aquilo que eu recebi durante um dia inteiro, Sim. né? E aí é onde a gente vive saudavelmente, né? Tem uma Uhum. frase que eu vou trazer agora aqui que diz assim: corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Você já ouviu essa frase? Não, primeira vez agora, com o É? mestre Robson. O que que acontece? Quando eu não estou bem emocionalmente, isso se reflete no meu corpo, Uhum. né? Então, assim, é cientificamente comprovado que mais de 50% das doenças, elas são desenvolvidas por conta do nosso emocional abalado. Uhum. E a gente fala até de câncer, Sim. né? Uhum. Então, assim, se eu estou insistentemente frequentando um ambiente que não é saudável para mim, isso me afeta emocionalmente, consequentemente me afeta no meu corpo, na minha saúde. E aí é onde eu adoeço, Uhum. né? Então, assim, quando a gente entende isso, é onde a gente não permite mais isso na nossa vida. A gente Sim. toma a rédea da situação, né? E a Uhum. gente compreende que a minha mente, ela domina o meu corpo. Sim. Então é onde, no caso, eu não aceito qualquer proposta. Uhum. Eu vou para uma direção, eu vou para um caminho onde aquilo eu sei que vai ser sadio para mim, porque isso me afeta no corpo, na saúde. Uhum. Então, quando eu estou num ambiente saudável, quando eu estou emocionalmente sadio, Uhum. é onde, consequentemente, o nosso corpo também ele, ele recebe essa da saúde mental, reflete na nossa saúde Sim. do corpo também. É claro que não é só isso, né? Nosso Uhum. corpo é nosso templo, a gente também tem que cuidar dele, tem que fazer uma boa Uhum. alimentação, tem que fazer atividade física regularmente, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Mas as emoções, elas inclusive regulam nossos hormônios, então todo é um Exatamente, conjunto. exatamente. Tanto é que a gente tem os hormônios do prazer e a Uhum. gente também tem os hormônios do estresse, Uhum. né? Então, assim, se eu estou bem, é onde libera aqueles hormônios de prazer, que é a serotonina, a dopamina, a endorfina. Uhum. Quando eu não estou bem, eu estou estressado, me libera aquele outro, Cortisol. Uhum. o cortisol, que me deixa travado, Uhum. enrijecido. Você Sim. vê, então, assim, E isso a vai ter importância. consequência no corpo. Exato. E se eu fico Uhum. insistindo em ambientes que não são saudáveis, consequentemente a minha vida útil diminui, É verdade. né? A produtividade, tudo. A É a criatividade. criatividade, é uma tudo é uma consequência. Exatamente. Quando você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Quando você planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. Então, e Exatamente. muito depende de nós. Nós podemos fazer Exato. escolhas. De repente você fala assim: "Nossa, o ambiente que eu trabalho não é o meu lugar". Então faz um plano de ação para Sim, você viver aquilo que você nasceu para viver. Não é assim, fazer sandice, loucuras, não, não é isso. Mas, todos nós merecemos viver o melhor dessa terra, todos nós merecemos governar nessa terra. Isso exato. algo que Deus nos deu. Ele nos deu o governo sobre a terra. Então, para isso, eu preciso estar no lugar certo. Não somente ser a pessoa certa, mas estar no lugar certo. Mas de repente você pode pensar: olha, eu não estou no lugar certo. Então, crie um plano de ação. Faça uma transição de carreira. Ou de Sim, repente você está no lugar certo e esse lugar certo pode melhorar. Então, seja esse canal para melhorar, sim. seja esse instrumento, proponha alguma coisa. Se disponha a contribuir com aquilo que você carrega de bom. Seja Então tudo protagonista, né? seja protagonista, tudo dá para melhorar, tudo dá para melhorar. Só Exato. só precisa entender quem que a gente é em toda a história aí. Aí é onde Qual que é o nosso entra propósito. sim, aí é onde entra o autoconhecimento, Sim, né? sim, A gente tem que compreender, a gente tem que identificar aquilo que me limita, sim. aquilo que me trava, a minha dor, né? Uhum. E aí vou voltar a dizer, É, aonde está a nossa dor está o nosso poder. exatamente. Sensacional essa frase.
Que papo gostoso, né, Robson? Tá super agradável aqui. Muitos conceitos, princípios que com certeza se você colocar em prática, você vai ter resultado. Só Exatamente. que antes de finalizar aqui nossa conversa, eu quero entregar um presente que eu trouxe para você, Robson. Ah, sério? Eu trago para os meus convidados super Olha! especiais um presente. Minha diretora, Anne Quadros, ela fala que eu tenho que entregar no começo. Porém, sempre eu esqueço. Ô louco, gente. Agora eu ganhei uma caneca também. Ó, mas ficou legal essa É, foto aqui, hein? Ó, pode mostrar? Onde que eu mostro aqui? claro, Aqui? nessa Olha que câmera. legal, hein? Ó, gostei, Aham. ó. Quem lidera governa. Muito, muito obrigado mesmo. Personalizadíssima. Obrigada, Ah, essa Robson. foto que você tinha me pedido, então. Uhum. Entendi, que legal, obrigado. É para Nossa, você deixa eu colocar assim, ó. utilizar e guardar de recordação Nossa, adorei, do Nívia. nosso podcast aqui. Isso aqui foi uma recompensa, olha que legal, É? né? Tudo aquilo que porque tudo aquilo que a gente se desafia a fazer Uhum, gera um certo esforço, né? Às uhum, vezes gera um desconforto, é um desafio. uhum. E quando a gente supera, a gente tem que ter uma recompensa. Isso É daqui entrou como verdade. uma recompensa, um Ele presente. é um símbolo. Exatamente. É, eu Obrigado, acho uma adorei, caneca. adorei, vai ser muito bem usada. E quando você me convidar de novo, eu venho com ela aqui, ó. Aí, que Aí chique, eu já deixo fica ela com ela. posicionadinha aqui, ó, pronto. Aqui a minha. A gente faz a parte 2. É verdade, assunto não vai faltar. Não. Não vai faltar, porque ainda nós nem falamos de outra parte que a gente vive aqui, que é o nosso trabalho dentro do método Evo, É, eu já que vou esse até aí é estrear. assunto para outro podcast, que eu vou chamar o Robson aqui de novo. Ah, por favor, agora dessa vez eu vou vir com a minha canequinha. E agora que ele é um experiente em podcast. Agora eu já passei essa fase, né, Aham. já fiz pela primeira vez, então agora já tô validado Eu já. também já estou quase sênior no meu quinto episódio. Acho que é quinto, gente. Se eu confundir, vocês não ligam, não. Quinto. Minha diretora está falando ali, quinto episódio. Eu já estou uma sênior em podcast. Então, vou chamar o Robson depois, em outro momento. Aí vocês coloquem lá nos comentários do YouTube que vocês querem o Robson de novo. Ah, eu vou ficar curioso, hein, pra É, ver isso aí. hashtag volta Robson. Eu quero ver depois esses comentários aí, viu, se vai rolar. Vai rolar sim, eu tenho certeza. Nós vamos compartilhar, né, Robson? Com Com a nossa certeza, rede de né. contatos. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, né. Com certeza. Robson, muito obrigada Eu que por esse papo agradeço. sensacional aqui. Aprendi muito mais uma vez com você. Você é uma pessoa muito generosa, uma pessoa com quem sempre eu tenho aprendido muitas coisas. É uma honra trabalhar com você, é uma honra ter a sua amizade, é uma honra ter você aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast, e espero que você volte outras vezes. Oh, com todo prazer, foi uma honra, tá, receber esse convite, estar aqui com você, foi uma conversa muito leve, muito produtiva. Você é uma pessoa de luz, você sabe disso, você tem dons, já falei pra você, Uhum. né, então, assim, continue usando os seus dons que as pessoas precisam Obrigada, Robson. dele, tá bom? Obrigada mesmo, obrigada mesmo. Nós estamos encerrando aqui mais esse episódio do nosso podcast e mais uma vez eu peço para vocês, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, hashtag volta Robson. Eu vou voltar com a minha canequinha. O Robson volta com a canequinha dele e ajude com que esse conteúdo aqui chegue para mais pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar a edificar muitas vidas. Até o nosso próximo episódio.